aí, tudo bem com você? Tudo jóia? Que bom ter você aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo ao Explica aí, seja muito bem-vindo ao XP Resolve. Eu espero que a gente possa estar te ajudando, contribuindo para que você, nessa sua jornada, consiga alcançar seus objetivos, que suas metas, logicamente, sejam alcançadas. Beleza? Eu sou Gil Vieira, professor de Geografia aqui do Explica aí. Estou aqui para responder essa questão com você do Enem de 2022, da primeira aplicação. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Está inscrito no nosso canal? Não está? Perde tempo não, se inscreve aí, por favor, tá? Se inscreve no nosso canal, isso é importante demais pra gente, tá bom? E no final desse vídeo, deixa seu like aí, beleza? E compartilhe o vídeo, tá? Para que mais pessoas possam, obviamente, ser impactadas com esse nosso projeto. Vamos nessa? Vamos ler a questão comigo? Vamos ler e responder a questão comigo? Vamos nessa. Na construção da ferrovia Madeira-Mamoré, o que dizer dos doentes, eternos moribundos, a vagar entre delírios febris, doses de quinino e corredores da morte? O Hospital da Candelária era santuário e túmulo, monumento ao progresso científico e ao preâmbulo da escuridão. Foi ali, com suas instalações moderníssimas, que médicos e sanitaristas dirigiram seu combate aos males tropicais. As maiores vítimas, contudo, permaneceriam na sombra, à margem do palco, cobaias sem consolo, credores sem nome de uma sociedade que não lhes concedera tempo algum para ser decifrada. Beleza? Bom, o texto nos traz a construção da ferrovia Madeira-Mamoré e as precárias condições dos trabalhadores que adoeciam e que morriam meio a doenças. O texto está trazendo aqui uma série de males tropicais, males tropicais, as doenças ligadas à tropicalidade e, obviamente, também muitos trabalhadores morrendo em função de animais silvestres, até mesmo conflitos com indígenas, mas muitos trabalhadores morreram na construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Gil, qual que é o contexto, da construção da ferrovia Madeira-Mamoré? O contexto é o ciclo da borracha. A gente está falando do ciclo da borracha na Amazônia brasileira, ciclo da borracha que se estende aproximadamente, aqui é ciclo da borracha que eu acabei de escrever, tá? Isso aqui é borracha. Meu Deus do céu. Gil, faça isso direito, Gil. Tô riscando. Vou fazer isso um pouco melhor. Ciclo da borracha. Não melhorou grande coisa não, mas tá melhor, né, velho? Tá melhor. Ciclo da borracha, olha só, tá aqui. O ciclo da borracha ele se estende de aproximadamente, de 1870 até 1912. Esse é o ciclo da borracha, que está acontecendo em qual região do Brasil, Gil? Na Amazônia. Na Amazônia brasileira, explorando que vegetal? Os seringais, a seringueira, explorando a seringueira para extrair o látex, não é? Então a extração de látex na Amazônia. É um período de grande crescimento populacional da região amazônica. Cidades como Manaus cresceram, Manaus e Belém cresceram muito, essas cidades, tá? Muita migração de nordestinos, então um período em que muitos nordestinos migraram para trabalhar dentro dos seringais, tá? Então ali eram seringueiros, os exploradores, dentro dos domínios dos seringalistas, tá? Os seringalistas eram os proprietários fundiários, os donos das áreas dos seringais. E ali exploravam trabalhadores que eram justamente os seringueiros. Esse é o contexto, tá bom? E esse contexto, o que é que isso tem a ver com a ferrovia Madeira-Mamoré? É nesse contexto que trabalhadores brasileiros e seringalistas invadem as terras bolivianas, invadem terras da Bolívia, beleza? Durante o ciclo da borracha, terras da Bolívia foram ocupadas por essa atividade extrativista, tá? Seringalistas e seringueiros ocupam terras bolivianas. Aí começa um conflito entre o Brasil e a Bolívia. Começa uma guerra entre o Brasil e a Bolívia, tá? E o Brasil, ele foi punido por uma corte arbitral internacional, por, logicamente, ter invadido um território boliviano.
Uma corte arbitral internacional puniu o Brasil. Tá? Houve, logicamente, uma diplomacia, o Barão do Rio Branco intermediou aí as negociações com a Bolívia. O Brasil, tá, ficou com a terra ocupada, ficou com o que hoje representa o estado do Acre. As terras que hoje representam o ente federativo, o estado do Acre, pertencia à Bolívia, certo? Então o Brasil ficou com essas terras, mas foi punido por uma corte arbitral internacional e foi obrigado a indenizar a Bolívia. E a indenização brasileira à Bolívia seria justamente um valor em libras esterlinas, o Brasil pagou um valor em libras esterlinas, um valor irrisório, e seria também, como forma indenizatória, construir uma ferrovia que possibilitasse à Bolívia, um país que não tem saída para o mar, a Bolívia é um país continental, é um país que não tem saída para o mar, a Bolívia encontrou, através dessa obra, uma via de escoamento da sua borracha para as águas do Atlântico. Então, a Bolívia iria escoar sua borracha, tá, até as águas do Atlântico por meio de ferrovia e por meio de hidrovia. Beleza? Então seria uma ferrovia que iria conectar-se a hidrovias, aos rios, e a partir daí a borracha boliviana chegaria até as águas do Atlântico, certo? Então, a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, ela deu-se num contexto de ciclo da borracha, como a sanção ao Brasil, como uma indenização que o Brasil pagou à Bolívia pela anexação do seu território, pela invasão do seu território e a anexação do território que hoje é o Acre, tá? O estado do Acre. Quem intermediou as negociações, volto a repetir, Barão do Rio Branco. Não é à toa que foi dado a nome da capital, né, do estado do Acre, tá? A sede do governo acreano é justamente a cidade de Rio Branco, não é? Então foi o Barão do Rio Branco quem intermediou as negociações diplomaticamente, concedendo o direito do Brasil sobre aquelas terras, mas através de uma indenização à Bolívia. É só bom deixar claro que quando a ferrovia foi finalizada, foi uma obra muito complexa, muito difícil, no meio da selva, no meio da Amazônia, e aí doenças, malária, febre amarela, não é? Como disse, tá? Trabalhadores morrendo em função de animais silvestres, tá? Conflito com índios. A obra demorou muito e quando a ferrovia foi finalizada, o ciclo da borracha estava em decadência. Houve concorrência com a borracha produzida na Malásia e o ciclo da borracha na América do Sul já estava em decadência. Resumindo a história, a Bolívia pouco fez uso da ferrovia Madeira-Mamoré. Pouco fez uso porque quando a ferrovia foi finalizada, meio a tantas dificuldades de construção, né, e mortes, exploração de trabalhadores, né, o ciclo da borracha estava em decadência. Tudo bem? Então o texto está trazendo a dificuldade encontrada pelos trabalhadores durante a construção da ferrovia Madeira-Mamoré. As precárias condições do trabalho. É isso que o texto está trazendo aqui. Tá? As precárias condições do trabalho realizado por essas pessoas para construir a ferrovia. No texto, há uma crítica ao modo de ocupação do espaço amazônico. O texto está fazendo uma crítica a esse modo de produção. Tá bom? Pautada na, ok? A crítica ao modo de ocupação do espaço amazônico, aqui, ó, que está sendo representado com a construção da ferrovia, é pautada em quê? É pautada em quê? Beleza? Então diz que na construção dessa ferrovia, o que dizer dos doentes moribundos, tá? Aí ele fala do Hospital da Candelária, santuário e túmulo, ok? Ou seja, ao mesmo tempo que salvava um santuário, né? Ali também morriam muitas pessoas, era o túmulo de muita gente. Um monumento de progresso científico, ou seja, um hospital, não é? Mas ao mesmo tempo é um preâmbulo da escuridão, ou seja, da morte, tá? Foi ali em suas instalações modernas, tá vendo? Então, dizia que o hospital tinha instalações muito modernas, que médicos, sanitaristas dirigiram seu combate aos males tropicais, ou seja, as doenças, né, que atingiram esses trabalhadores. Maiores vítimas, contudo, permaneciam à sombra, à margem do palco. As vítimas eram os trabalhadores. Cobaia sem consolo. Credores sem nome de uma sociedade que não lhes concedera tempo algum para ser decifrada. Então está fazendo um questionamento justamente a toda essa ciência que ali se apresentava através de um hospital, de uma obra muito moderna, um hospital que salvava, mas que morriam muitas pessoas, né? Então, no texto há uma crítica à ocupação do espaço amazônico,
tá? E ela está pautada em quê? Na discrepância entre engenharia ambiental e equilíbrio de fauna. Não, está falando de doenças, morte de trabalhadores, tá? É isso. Letra B, pautada na incoerência entre maquinaria estrangeira e controle de floresta. Não está falando sobre maquinaria estrangeira e controle de floresta. Não tem nada disso no texto. Letra C, crítica à ocupação do espaço amazônico pautada na incompatibilidade entre investimento estatal e proteção de nativos. Quer dizer que o modo de ocupação da Amazônia está pautada em uma incompatibilidade entre investimento estatal. É incompatível? O investimento estatal e proteção aos povos nativos é incompatível? Não, tem que ser compatível. Tá? Tem que ser compatível, tem que compatibilizar, né, a preservação dos povos tradicionais, sejam eles ribeirinhos, indígenas, castanheiros, seringueiros, quilombolas, né, os povos tradicionais, e obviamente tá, a proteção tá, dessa floresta. É proteger a floresta, proteger os povos da floresta através, logicamente, de presença de Estado, de investimentos de Estado. Isso não é incompatível, isso é compatível. Tá? O texto traz uma crítica de ocupação do espaço amazônico pautada na competição entre farmacologia internacional e produtos de fitoterapia. O texto em nenhum momento está falando sobre fármacos, tá? Medicação, remédios, nada. Agora, sem dúvida nenhuma, observe, por favor, no texto há uma crítica ao modo de ocupação do espaço amazônico pautada na contradição entre desenvolvimento nacional, ciência, um hospital, beleza? Está falando de ciência, falando de um hospital com uma estrutura moderna, mas ao mesmo tempo percebe-se aí um desrespeito aos trabalhadores que estão, tá, vulneráveis a todas essas doenças tropicais, morrendo em grande quantidade durante a obra da ferrovia Madeira-Mamoré. Então, é contraditório você ter um hospital ultramoderno, você ter médicos super preparados, mas sem ter o que fazer diante da grande quantidade de trabalhadores, tá, doentes por esses males tropicais, assim como o texto deixa claro. Beleza? Portanto, exploração de trabalhadores, é isso que está sendo aqui tratado, meio ao possível pseudo-desenvolvimento. Tranquilo? Beleza? É isso. Portanto, respondemos essa questão do Enem 2021 de primeira aplicação. Eu espero que você tenha entendido, tá bom? Não esquece do ciclo da borracha, hein? Foi aqui que o Brasil anexou o território do Acre através de um tratado chamado de Tratado de Petrópolis. Tratado de Petrópolis, tá bom? 1903, tá bom? Foi esse tratado que conferiu ao Brasil o direito sobre as terras que hoje representa o Acre. Já disse isso, intermediado pelo Barão do Rio Branco. Não esquece que nesse contexto há grandes fluxos migratórios. Muitos nordestinos, migrando para onde, Gil? Migrando para a Amazônia. Então, nordestinos migrando para a Amazônia, para trabalhar na exploração do látex. Cuidado não confundir seringalista com seringueiros, beleza? O seringalista eram os donos dos seringais, eram os fazendeiros, aqueles que exploravam a mão de obra dos seringueiros. Então esses nordestinos eram mão de obra explorada, barata, dentro desses seringais. Tudo bem? É só acrescentando informação ao ciclo da borracha, contexto da construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Valeu mesmo? Forte abraço, fico por aqui, mas eu volto em outro vídeo, claro, não é? Esquece não, hein? Se inscreve no nosso canal. Se gostou, compartilha. Deixe seu comentário aqui. Valeu mesmo, um abraço. Tchau, tchau.